Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de junho de 2026. 10ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os 2 pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu, mas se é Baal, seguia ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocavam o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem. Ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se segundo seu costume com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, e disse: Enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou, ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros.
Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta um dos episódios mais impressionantes da história de Israel. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. É uma cena carregada de dramaticidade, mas também de profunda mensagem espiritual. O povo estava dividido, oscilando entre seguir o Senhor ou se deixar seduzir pelos ídolos. Elias, com coragem e fé, coloca diante deles uma escolha clara. Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu, mas se é Baal, seguia ele. Essa pergunta ecoa até hoje, porque também nós, muitas vezes, vacilamos entre Deus e os ídolos modernos: o poder, o dinheiro, o prazer, o egoísmo. Os profetas de Baal clamaram durante horas, gritaram, se feriram, mas nada aconteceu. O silêncio dos ídolos é o mesmo silêncio que experimentamos quando colocamos nossa confiança em coisas passageiras. Elias, ao contrário, reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, lembrando as 12 tribos de Israel, e faz um gesto surpreendente. Manda derramar água sobre o sacrifício, tornando impossível qualquer fogo humano. Assim, fica claro que o fogo que desce do céu é obra de Deus. O Senhor responde à oração sincera de Elias e manifesta sua presença viva. O povo, diante desse sinal, se prostra e reconhece: é o Senhor que é Deus. Esse relato nos ensina que a fé verdadeira não se apoia em gritos ou rituais vazios, mas na confiança humilde e perseverante em Deus. Elias não buscava sua própria glória. Ele queria que o povo reconhecesse o Senhor e se convertesse. Também nós somos chamados a reconstruir o altar do Senhor em nossa vida, colocando nele não pedras, mas nossas escolhas, nosso tempo, nossas atitudes. Quando damos espaço a Deus, Ele se manifesta e reacende em nós o fogo da fé. O Salmo responsorial reforça essa confiança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. É uma oração de entrega, de quem sabe que só em Deus há segurança e alegria verdadeira. Ele é nossa herança, nossa taça, nosso destino. Não há felicidade duradoura fora de sua presença. No Evangelho, Jesus nos recorda que não veio abolir a lei. Ele veio para dar-lhe pleno cumprimento. Jesus nos mostra que a fidelidade a Deus não é apenas cumprir regras, mas viver em plenitude o amor. Nenhuma letra da lei se perderá, porque tudo encontra sentido em Cristo.
Ele nos chama a ser grandes no reino dos céus, não por títulos ou prestígio, mas por praticar e ensinar os mandamentos. Hoje, no tempo comum, a palavra nos convida a uma decisão clara. Não podemos servir a dois senhores. Ou seguimos o Deus vivo, que responde com fogo e vida, ou nos deixamos enganar pelos ídolos que nada podem oferecer. Que o Espírito Santo nos dê coragem como Elias, para testemunhar nossa fé em meio às dúvidas e pressões do mundo. Que possamos proclamar com o coração e com a vida: é o Senhor que é Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante de Ti como povo reunido no Monte Carmelo, reconhecendo que muitas vezes vacilamos entre seguir-te com fidelidade ou nos deixar seduzir pelos ídolos deste mundo. Tu és o Deus vivo, que responde com fogo e amor, e nós queremos proclamar com todo o coração: é o Senhor que é Deus. Purifica-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que não busquemos segurança em riquezas, poder ou vaidades, mas somente em Tua presença. Dá-nos a coragem de Elias, para reconstruir em nossa vida o altar da fé, colocando sobre ele nossas escolhas, nossos trabalhos, nossas famílias e nossos sonhos. Que o fogo do Teu Espírito consuma em nós o egoísmo e reacenda a chama da confiança e da esperança. Guardai-nos, ó Deus, porque em Vós nos refugiamos. Tu és nossa herança, nossa taça, nosso destino seguro. Ensina-nos o caminho da vida, mostra-nos a alegria que só existe junto de Ti. Que possamos viver cada dia com os olhos fixos em Ti sem vacilar, sustentados pela certeza de que Tua mão nos guia. Senhor Jesus, que vieste não para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento, ajuda-nos a viver Teus mandamentos com amor e fidelidade. Que nossas palavras e ações sejam testemunho da Tua verdade, e que possamos ensinar com a vida aquilo que aprendemos de Ti. Converte, Senhor, os nossos corações, para que sejamos grandes no Teu reino, não por méritos humanos, mas por praticar e anunciar Tua vontade. Que nossa oração seja sincera, nossa fé firme, e nossa vida inteira entregue a Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.